Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360. Vamos entrevistar José Ronaldo de Souza, economista-chefe da Leme Consultores. José Ronaldo de Souza tem 47 anos. Nasceu em Barbacena, Minas Gerais. Tem graduação em Economia pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalhou por 20 anos no IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Foi diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA. É um dos organizadores do livro O Desafio da Produtividade: Como tirar o Brasil da armadilha da renda média. José Ronaldo de Souza, obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Por nada, prazer estar aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. José Ronaldo de Souza, eu começo essa entrevista perguntando: como o Brasil poderá passar de um país de renda média para um país de alta renda? Essa passagem do país de renda média para o país de renda alta, ela é mais difícil do que a passagem do país de um país pobre para um país de renda média. Os ganhos que são necessários para a gente se tornar realmente um país rico, eles são aqueles ganhos de produtividade que são mais difíceis. A gente já tinha feito a industrialização do país, então aqueles ganhos fáceis tinham sido obtidos. E aí agora, para que a gente migre para um nível alto de renda, necessariamente precisamos ter ganhos consistentes de produtividade por anos seguidos. Não basta a gente ter um crescimento num ano, no outro ano crescer pouco. A gente tem que crescer mais do que os países desenvolvidos. A gente tem que dar um foco grande em como fazer o país produzir mais com os mesmos recursos, né? Ou seja, como se tornar mais produtivo. E isso é um desafio que engloba diversas áreas, diversas questões, para que a gente consiga realmente dar esse salto. E por que a produtividade do Brasil é menor quando comparada a de outros países do que era no passado? Sim, a gente tinha uma produtividade que era de mais de 87% da produtividade americana no final da década de 70, e hoje em dia a gente é cerca de metade da produtividade dos Estados Unidos, né? A gente perdeu muito por conta de crises econômicas em sequência que vieram na década de 80, 90, 2000, enfim, várias crises econômicas que a gente teve ao longo desses anos, desde os anos 1980, que também retratam que lá a gente tinha acelerado o crescimento com base no endividamento. Então, esse desequilíbrio macroeconômico de contas públicas, de endividamento interno e externo, gerou várias crises econômicas que prejudicaram a continuidade do crescimento. Esse é um dos elementos, né? Tem vários outros. Um outro que eu poderia destacar, tem várias outras questões, é a questão de capital humano, né? Da nossa formação da mão de obra. No período em que a gente teve um investimento muito grande, que a gente teve um crescimento mais acelerado, década de 60, de 70, a gente não fez esse investimento grande em educação de forma como foi feito na Coreia do Sul, por exemplo. A gente não fez isso, né? A gente focou mais no investimento em máquinas, equipamentos, etc., sem focar nesse ganho de capital humano, e isso prejudica necessariamente a produtividade. E o que seria necessário, então, para aumentar a produtividade? Quais medidas deveriam ser tomadas? Para aumentar a produtividade, como eu falei, de forma consistente, de forma duradoura, são medidas que podem não dar impacto do dia para a noite, né? Podem ser demoradas. Um exemplo disso é justamente essa questão da escolaridade, né? A gente já aumentou bastante a escolaridade, mas a gente tem vários problemas em relação à qualidade da educação, em relação ao tipo de mão de obra que a gente está formando, a adequação entre a demanda do mercado e o que está sendo formado, né? As profissões que estão sendo formadas. Isso é uma das questões que tem que ser tocada, tem que ser melhorada, mas que vão dar impacto mais no longo prazo. Esse é um dos elementos, não todos. A gente tem que trabalhar a questão da abertura da economia, né? E não sair daquela questão de só o protecionismo. A gente tem que tentar
lidar com essa questão da abertura, ao mesmo tempo que a gente faz o que a gente está começando a fazer agora, que é a reforma tributária, né, que gera um monte de distorções e que atrapalha a escolha dos setores, os investimentos em setores, gera distorções do que seria o melhor possível, tá? Esses são alguns elementos. Os investimentos, por exemplo, em inovação tecnológica no Brasil são muito dispersos. Muitas vezes esses investimentos são feitos em pequenos centros de pesquisa, com dispersão muito grande dos gastos, e aí você não consegue ter um avanço significativo em áreas que a gente precisa. Tá? Às vezes a gente também sobretaxa a importação de equipamentos que podem trazer tecnologia, que podem aumentar a produtividade. São duas coisas combinadas aí. A gente tem também muitas vezes a insegurança jurídica de forma geral e a insegurança jurídica particularmente em relação ao mercado de trabalho, né, que acaba muitas vezes fazendo com que não se invista em treinamento, não se invista na mão de obra, uma especialização maior da mão de obra e gera um monte de problemas, pouca flexibilidade que a gente tem no mercado de trabalho e muita incerteza em relação ao verdadeiro custo dessa mão de obra por conta dessa questão de insegurança jurídica. Esses são alguns elementos, mas um outro que eu colocaria também como destaque, né, tem vários elementos, mas um outro destaque é a infraestrutura. A gente tem deficiências gravíssimas em infraestrutura que geram problemas de produtividade, né? A gente fica com o caminhão parado muito tempo, a gente tem custos elevadíssimos de transporte, o custo da energia no consumidor final, né, por conta da quantidade de encargos que a gente tem. Então a gente tem vários elementos aí, portos, enfim, a gente pode falar tanto de infraestrutura de transporte como de energia e tantas outras que geram problemas de fato para a nossa produtividade, que são um desafio grande que a gente vai ter que enfrentar. Qual é o efeito da demografia na produtividade e no crescimento econômico? Esse é um ponto importantíssimo. A gente está vivendo um momento em que a gente acabou de passar pela fase que a gente chama de bônus demográfico, né? Então, bônus demográfico o que é? É quando a população economicamente ativa está crescendo muito, tá? E mais do que a população geral. Então você tem mais pessoas para trabalhar e aí você pode ter, mesmo que a produtividade do trabalhador fique estagnada, o produto per capita, o produto por pessoa, aumenta. Agora a gente vive uma situação contrária. A gente está aumentando o que a gente chama de razão de dependência, que é aumentando o número de pessoas que já não estão no mesmo mercado de trabalho, em comparação à população total, e aí esse aumento da razão de dependência gera problemas não só previdenciários, mas também é o fim desse chamado bônus demográfico. Agora a gente começa a inverter esse bônus demográfico. Agora, para a gente ter um crescimento do produto per capita, a gente vai precisar ter necessariamente crescimento da produtividade do trabalhador. Tá? Então, sem crescimento da produtividade do trabalhador para as próximas décadas, ao contrário do que a gente observou nas décadas anteriores, a gente teria uma redução do PIB per capita. Quer dizer, tornou-se mais importante ainda o crescimento da produtividade. Tornou-se essencial agora, né? Agora, sem um crescimento da produtividade do trabalho, a gente simplesmente não melhora as condições de vida, não aumenta o produto per capita. Então, agora é essencial. E qual a importância do equilíbrio fiscal para o crescimento da produtividade e o crescimento econômico também? Uhum. O equilíbrio fiscal, assim como o equilíbrio monetário, né, o equilíbrio tanto das contas públicas como o equilíbrio da inflação, enfim, tudo isso é o que a gente chama de o equilíbrio do cenário macroeconômico, né? O cenário macroeconômico equilibrado não é suficiente para gerar crescimento no longo prazo, para gerar crescimento de produtividade. Não é suficiente. Mas uma economia instável, ela prejudica e muito essa melhora da produtividade. Primeiro porque as empresas vão investir menos. Tá? O risco é maior, menos investimentos. Menos investimentos, tá? Nos setores mais modernos, nos setores mais dinâmicos, vai gerar menor melhora da produtividade. Então, isso é uma questão muito ruim, gera pouca perspectiva de aumento do mercado, de aumento das condições, melhora das condições de vida em geral da população, por conta desse risco. Esse risco tem que ser minimizado, isso é uma condição que a gente fala que é a condição necessária, né? Não resolve tudo, não é suficiente, a gente precisa de outras medidas,
né, aquelas que eu mencionei, que são as medidas estruturais, mas necessariamente um ambiente com uma macroeconomia instável, ela realmente gera um problema para investimento, para produtividade, para crescimento de longo prazo. E qual a sua avaliação do equilíbrio ou dos riscos ao equilíbrio que existem neste momento? Nesse momento, os riscos são bastante relacionados ao aumento dos gastos. Tá? A gente tem tido aumento dos gastos, e é o que a gente chama de gasto obrigatório, né? São aqueles gastos que a gente não consegue realinhar, tá? Particularmente com previdência social, com aumento real do salário mínimo. A gente tem também a volta da vinculação à receita, né? Um percentual da receita com saúde e educação. Então, toda essa mudança que houve e que está programada para os próximos anos, aumenta o engessamento dos gastos públicos, então aumenta o percentual das despesas obrigatórias, dificulta o equilíbrio fiscal, lembrando que a gente tem um déficit público já há vários anos e uma dívida pública em elevação. Então, a gente está realmente num momento bastante complicado, em que tem vários riscos relacionados e não à toa a gente está vendo essa instabilidade recente no mercado de câmbio. Instabilidade no mercado de câmbio pode gerar inflação e por aí vai. O senhor mencionou o gasto mínimo com educação, mas educação é justamente uma coisa que é necessária para aumentar a produtividade. Uhum. Qual é o problema de ter um patamar mínimo para os gastos com educação? A gente tinha um patamar mínimo, só que ele era reajustado pela inflação. Tá? Agora a gente tem um patamar que é reajustado pelo crescimento da receita. Como a gente tem um desequilíbrio fiscal, e aí você tem várias despesas que estão indexadas à receita, ao crescimento da receita, a gente demora muito a voltar ao equilíbrio fiscal. E aí isso gera um aumento de risco muito grande, que gera um aumento da taxa de juros e aí menos investimentos. Como é que isso contrasta com a questão que você me falou? Porque eu falei, bom, é importante a educação. Bom, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que ir melhorando a educação, principalmente focado em melhora da eficiência desses gastos com educação. A gente vai ter agora, está tendo já, né, uma redução do número de crianças, então o gasto per capita, ele, mesmo que você mantivesse o gasto constante, ele aumentaria, tá? Mas necessariamente a gente precisa cuidar da melhoria da eficiência desses gastos e particularmente no momento em que a gente tem um desequilíbrio fiscal, é um momento que a gente tem que ser muito cuidadoso com o aumento de gasto. Uma das coisas que o livro enfatiza é a questão da elevada informalidade e a judicialização, que acabam afetando a economia. Uhum. Eu gostaria até que o senhor comentasse essa questão. Tudo que gera incerteza, não só macroeconômico, tudo que gera incerteza, tudo que gera insegurança, diminui o valor de investimento, tá? Porque daí você precisa ter um retorno maior para dar conta desse risco maior. E esse é um ponto que sempre aumenta muito o risco de qualquer investimento no Brasil. Se você conversa com investidores de qualquer setor, todos eles vão ter essa reclamação, que é uma reclamação correta. Por quê? Porque é difícil da gente prever o quanto que vai ser o custo da mão de obra. Por quê? Por conta de a judicialização no Brasil ser muito exacerbada, né? Gerando incertezas muito grandes em relação ao quanto que efetivamente você gasta com a mão de obra. Em alguns casos, problemas de flexibilidade que em certas questões melhoraram com as mudanças recentes que foram feitas, né? As reformas trabalhistas que foram feitas na sequência. Isso trouxe um pouco mais de flexibilidade, mas ainda há uma resistência e ainda há uma insegurança em relação a essas próprias mudanças que foram feitas, se elas vão ou não gerar alguma judicialização. E aí, diante desse cenário envolvendo uma informalidade elevada e outros fatores como o envelhecimento da população, o senhor avalia então que é inevitável uma reforma da Previdência daqui a alguns anos? Olha, dadas as projeções que a gente tem, né, de gastos públicos, as projeções previdenciárias, infelizmente é bastante provável, eu diria que é quase que inevitável que a gente realmente tenha novas reformas e, particularmente, aumentando em termos reais o salário mínimo e o piso
da Previdência estando, como está hoje, indexado ao salário mínimo, essa necessidade ela vai acontecer de forma mais rápida. Tá? Por quê? Porque esse aumento de gasto ele está acelerando de forma mais rápida. O livro menciona falhas na formação de profissionais. Uma das razões para isso é a baixa qualidade de alguns cursos privados. Como resolver essa e outras falhas na formação de pessoas? É uma questão bastante complexa, né? A gente tem aí, por um lado, o regulador, né? Que o Estado tem que cumprir esse papel de regulação, de algum cuidado com mínimo de qualidade, etc. Esse é um caminho, né? O outro, os próprios investimentos diretos feitos pelo governo, né? Então, por exemplo, em cursos superiores, em cursos técnicos, ver qual que ter uma dinâmica um pouco mais ágil para tentar entender qual que é a demanda do mercado e ir mudando, né? Então, o setor privado às vezes consegue fazer isso de forma mais ágil, né? Alguns cursos mais avançados, alguns cursos melhores, de melhor qualidade no Brasil, conseguem ir moldando, ir modulando, ir mudando essa concepção. Agora, os cursos à distância também tem sido um desafio muito grande, né? Porque, em geral, tem alguma perda de qualidade, também é um outro desafio que a gente teve uma ampliação muito grande, então agora acho que tem que ver como é que está sendo, qual o resultado disso em termos de eficácia, né? Aí, em termos de eficácia, quer dizer, será que o aluno está formando conhecendo a matéria, não está? E aí analisar esses resultados e ver o que pode ser feito. Né? Isso é o governo que deveria fazer? Nesse sentido, nessa questão, sim. Tem que ser o regulador. Né? Aí tem que, É claro que o próprio setor privado também pode ter algum tipo também de autorregulação, no sentido de que qualidade muito ruim pode ter menos procura, mas como o custo é muito baixo, essa equação talvez exija aí algum tipo de teste, de avaliação de qualidade, que acaba sendo feito, né? Os testes são feitos, aí a gente vai ver os resultados nos próximos anos desse aumento muito grande da participação de curso à distância. O livro mostra também que há muitos profissionais para algumas áreas e poucos para outras, há um desequilíbrio entre oferta e demanda. Uhum. Como isso pode ser resolvido? Também é uma coisa de mercado ou não depende só do mercado? Depende do mercado e do governo, dado que o governo também é prestador de serviço na área. Né? Então, uma coisa que eu acho bastante importante, por exemplo, né? A gente tem que, na educação básica, se preocupar mais com a formação, com a solidez na formação das disciplinas básicas. Tá? Eu gosto de citar o exemplo da matemática. A gente tem, se a gente olha as projeções do futuro do mercado de trabalho no mundo, a gente vê que as áreas que são ligadas à matemática estão crescendo muito. Né? Então, eu acho fundamental a gente se desenvolver bem nessa área e a gente vê muitas vezes o que está acontecendo não é isso. Tá? Então, abrir muito o leque, abrir muito essa formação básica e muitas vezes a formação nas áreas fundamentais como matemática, línguas, né? Está falha. Então, eu acho que aí também pode dificultar a própria demanda aí, no caso do aluno buscar uma engenharia, por exemplo, tá? Uma área ligada à tecnologia da informação, que muitas vezes demanda um conhecimento de matemática e tira aí esse potencial candidato aí para essa área por conta de formação básica ruim. Quer dizer, se houvesse uma formação básica melhor, talvez houvesse mais candidatos preparados para essas áreas tecnológicas. Sim, aí mesmo o setor privado, como ofertador desse serviço, ele vai muito em função também da demanda dos próprios alunos, né? Uhum. Se os alunos estão buscando mais determinado curso, eles abrem mais cursos nessa área. Então, muitas vezes essa formação falha em áreas mais exatas pode gerar um afastamento das pessoas em relação a esse tipo de ciência, né? Engenharia, que exige um conhecimento, uma fluidez, né? Uma fluência maior com matemática. Inteligência artificial, é possível avaliar o impacto que terá nessa
dinâmica do crescimento da produtividade? A inteligência artificial ela pode melhorar a produtividade, isso é fato, mas em qualquer área, em qualquer tipo de tecnologia, a gente sempre tem presente que a melhora da produtividade ela vai ser melhor aproveitada no país, quanto melhor for a formação dessa mão de obra, né? Então vamos dar um exemplo aí da utilização de mecanismos de inteligência artificial para, por exemplo, escrever, né? Se a pessoa não tiver um bom treino de interpretação de texto, por exemplo, ela pode ter muita dificuldade de aproveitar da forma adequada essa tecnologia, né? E aí qualquer coisa que a inteligência artificial escreva, a pessoa, se tiver dificuldade de interpretar aquele texto, ela pode ter dificuldade de aproveitar aquilo de uma forma adequada, né? E se basear apenas na tecnologia, o que é ruim, porque o que está se mostrando mais interessante, viável, é ter uma boa interação, mas para isso você precisa entender bem o que está sendo feito, tá? Tanto no que se refere a textos, como em outros tipos de análises envolvendo estatística e outras coisas. Algo que não tenha sido perguntado aqui, que o senhor gostaria de comentar? Outra coisa que eu queria comentar é em relação aos investimentos de infraestrutura. Eu falei de investimento de infraestrutura, eu falei de crise fiscal. Então, quem é que faz esse investimento de infraestrutura? A gente precisa necessariamente estimular o setor privado a investir. E aí, não só o ambiente macroeconômico estável, mas também regulatório, que dê uma segurança ao investidor e que estimule a entrada do investidor, não só estrangeiro, como nacional também, privado, para investir em tantos gargalos que a gente tem. José Ronaldo de Souza, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.